O ano é agosto de 1715. O rei Luís XIV está apodrecendo vivo. A gangrena já tomou a perna esquerda. Ela tá preta, sem sensibilidade, e os médicos não conseguem fazer nada. Só que o rei se recusa a parar. Ele continua recebendo ministros, continua assinando documentos de estado, continua governando a França da cama, enquanto o próprio corpo entra em decomposição. Um rei que literalmente governa enquanto apodrece. Isso foi o que tu veio ver, e eu vou te contar tudo, como foram os últimos dias do homem mais poderoso da Europa, o que ele fez enquanto morria, o que ele confessou e por que tudo que ele planejou foi destruído em menos de 24 horas depois da morte dele. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Para entender o que rolou naquele setembro de 1715, a gente precisa recuar um pouco, porque o reinado de Luís XIV não foi só longo, foi o reinado mais longo de toda a história da monarquia europeia. 72 anos no poder, 7 décadas. Para tu ter uma noção, ele subiu ao trono ainda criança. Quando morreu, já tinha sobrevivido a praticamente toda a geração que o conheceu jovem. E não era um rei qualquer, não. A gente tá falando de um homem que construiu Versalhes do zero, que centralizou o poder de um jeito que ninguém havia feito antes e que dizia e acreditava de verdade que o Estado era ele. O Luís XIV era a França e a França era o Luís XIV. Isso não era uma metáfora, era a realidade política da época. Só que a gente chega em 1711 e é aqui que tudo começa a desabar. Entre 1711 e 1714, o destino foi ceifando os herdeiros do rei Sol um por um. Primeiro, o grande Delfim, o filho direto do rei. Depois, o duque e a duquesa de Borgonha, neto e nora, sendo essa a última pessoa que o Luís XIV amava de verdade dentro da corte. Depois, o jovem duque da Bretanha, o seu bisneto. E, por fim, o duque de Berry. Em 4 anos, 5 mortes na linha de sucessão. Imagina o tamanho disso. A corte mais poderosa da Europa e a família real estava sendo dizimada. A gente assistia a uma catástrofe dinástica acontecer em câmera lenta. E o fim desse processo, o herdeiro da coroa mais poderosa do mundo, era um menino de 5 anos, o futuro Luís XV, cuja vida só foi salva porque a governanta dele, a duquesa de Ventador, o protegeu dos próprios médicos. Porque naquela época, os tratamentos com sangria matavam mais do que curavam. Segura essa informação aí sobre esse menino de 5 anos, porque ele vai aparecer de novo no final da história. E o momento entre ele e o rei moribundo é um dos mais impactantes de todo esse período. E foi aí que o Luís XIV entendeu que estava correndo contra o tempo. Na real, o problema não era só quem ia herdar o trono, era quem ia mandar de verdade enquanto o herdeiro fosse uma criança. Na França do início do século XVIII, quando o rei morria deixando um menor no trono, o poder passava para um regente. E o candidato natural era o Felipe, duque de Orleans, sobrinho do rei, o adulto da família real com a melhor posição na linha de sucessão. Só que o Luís XIV não confiava nele, de jeito nenhum. O Orleans, ele tinha uma reputação de libertino, de ímpio, de homem que vivia nos excessos. E quando as mortes em série dos herdeiros reais começaram, a corte passou a sussurrar coisas pesadíssimas, que o Orleans estava por trás de tudo, que ele envenenava a família real, que a paixão dele por química era, na verdade, uma cobertura. Eram rumores sem nenhuma base, mas numa corte como Versalhes, o boato tinha o peso da verdade. Além disso, o Orleans havia demonstrado ambições próprias em relação ao trono da Espanha, o que contrariava diretamente aos planos do Luís XIV. E foi aí que o rei tomou uma decisão sem precedentes na história da monarquia francesa. Em agosto de 1714, só um ano antes da sua morte, o Luís XIV escreveu as regras da sucessão. Ele elevou seus filhos bastardos legitimados, o Duque do Maine e o Conde de Toulouse, ao status pleno de príncipes de sangue. Na prática, inseriu filhos ilegítimos
últimos na fila da herança e, no testamento real, construiu uma armadilha engenhosa. O Orleans seria o chefe do Conselho de Regência, mas sem poder absoluto. Cada decisão dependeria de votação majoritária dentro do Conselho. O poder real de guardar o rei criança e controlar as tropas ficou nas mãos do Duque do Maine. Era uma engenharia política calculada. O Luís XIV estava tentando controlar o futuro mesmo depois de morto, só que ele não contava com a gangrena. No início de agosto de 1715, durante uma revista militar, o rei sentiu calafrios incomuns, e aí começa o declínio. Uma gangrena foi se espalhando pela perna esquerda dele, e o detalhe cruel era a mesma perna dos retratos famosos da juventude. A perna esticada, a pose do monarca invencível. A doença avançou rápido. A dor era forte demais. Ele perdia o apetite, perdia a sensibilidade na perna que ia escurecendo dia após dia. Os médicos reais, liderados pelo incompetente Fagon, não faziam nada além de prescrever leite de jumenta. A gangrena seguia em frente. E o que é mais doido nisso tudo, o Luís XIV se recusou a parar. Mesmo de cama, ele realizava os conselhos de Estado. Mesmo com a perna em decomposição, ele despachava com os ministros. Esse homem havia construído 70 anos de reinado sobre a imagem de um rei inabalável e não ia deixar uma gangrena destruir tudo isso. No dia 24 de agosto, ciente de que estava morrendo, ele realizou seu último conselho de Estado. Se isso já explodiu toda a tua mente, deixa o like para fortalecer o canal, porque o que vem a seguir é ainda muito mais pesado, ó. O que veio depois foi uma série de despedidas meticulosamente organizadas. No dia 25 de agosto, dia de São Luís, o santo do seu nome, ele recebeu os últimos sacramentos. A corte chorava ao redor do leito real, mas o momento mais humano de todo esse período aconteceu no dia seguinte. No dia 26 de agosto, o Luís XIV convocou um menino de 5 anos que seria o Luís XV. E nesse encontro, o Rei Sol fez algo que nunca havia feito em público em 70 anos de reinado. Ele admitiu que havia errado. Ele aconselhou o bisneto a não imitar o amor pelas construções e, mais do que tudo, pelas guerras. Disse que havia travado guerras por vaidade. Pediu ao menino que buscasse a paz com os vizinhos e que aliviasse o fardo do povo, algo que o próprio rei confessou ter falhado em fazer, porque as necessidades do Estado sempre vinham primeiro. 72 anos de poder absoluto, e no fim, o homem estava pedindo a um menino de 5 anos que não repetisse seus erros. Ele também despediu dos cortesãos, agradeceu a fidelidade, pediu perdão pelo mau exemplo que por vezes dera, e proferiu a frase que resumiu toda a sua filosofia: eu parto, mas o Estado permanecerá sempre. Nos dias seguintes, um charlatão de Marsella chamado Brum apareceu com um elixir que causou uma melhora espontânea no rei, só para prolongar o sofrimento por mais alguns dias. Finalmente, às 8 da manhã de 1º de setembro de 1715, o Luís XIV morreu. 72 anos de reinado chegaram ao fim. Só que a história não terminou aí, pelo contrário. O que é mais doido de tudo isso? A morte de Luís XIV não paralisou a máquina política. Ela acelerou tudo, porque antes mesmo do rei falecer, o Duque de Orleans já havia se movimentado. Ele havia forjado alianças com os militares, garantiu o apoio do embaixador britânico e, essa é a jogada mais inteligente de toda a história, articulou um acordo secreto com o Parlamento de Paris. O parlamento tinha o poder chamado remonstrance, basicamente, o direito de questionar leis reais antes de registrá-las. O Luís XIV havia suprimido esse poder décadas antes, porque um rei absoluto não quer ninguém contestando as suas decisões. E aí o Orleans fez a oferta: eu devolvo o poder de vocês e vocês invalidam o testamento do rei morto. Tu deve estar pensando que isso parece simples demais, e faz sentido tu pensar assim, mas a verdade é que funcionou exatamente assim, com uma rapidez que choca até hoje. No dia 2 de setembro, um dia depois da morte do Rei Sol, o Parlamento de Paris se reuniu e fez exatamente o combinado. O
testamento foi anulado. O Orleans foi aclamado regente com plenos poderes. O Duque do Maine perdeu o controle das tropas e pouco depois perdeu também o status de príncipe de sangue que o Luís XIV havia passado anos construindo para ele. Tudo que o rei havia planejado para proteger seu legado foi destruído em menos de 24 horas. O homem que disse "o Estado sou eu" descobriu da pior forma possível que o Estado era muito maior do que qualquer rei. No dia 9 de setembro, um cortejo fúnebre noturno, iluminado por tochas, levou os restos do Rei Sol para a abadia de Saint-Denis. E enquanto esse cortejo saía de Versalhes, o menino de 5 anos entrava em Paris sob as aclamações do povo. O mais absoluto dos reis havia provado ser absolutamente impotente na morte. E é isso que o Luís XIV realmente deixou de legado, a prova de que nenhum poder, por mais grandioso, por mais cuidadosamente construído, por mais cuidadosamente planejado, sobrevive ao homem que o detém. O Luís XIV foi grande, mas foi humano, e a humanidade sempre vence no fim. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante pra tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!